mulher, por exemplo, não fazia nunca parte deste poder, a mulher era alijada de estudar. E a desculpa era a mais tola que se pode imaginar, para que elas não escrevessem cartas para os seus namorados. Então, veja bem que coisa absurda. Mas aí nós vamos ver a Amélie Boudet, mulher de Kardec, já era uma criatura brilhante intelectualmente. Nós vamos encontrar a Anália Franco, que é considerada a dama da educação, que na época dela, ela era considerada perigosa, porque a Anália já era professora, em 1800 e alguma coisa, jornalista, escritora, trabalhava com teatro. Olha só, realmente era uma mulher perigosa. Por quê? Porque o saber traz perigo. Então, nós vemos, né, dentro da nossa estrutura do Brasil, por exemplo, né, de toda a escravidão, e esta escravidão que nós ainda mantemos disfarçada até hoje, né, como é que as pessoas faziam? Pegavam os filhos, vamos falar das filhas, das empregadas, passavam a ser babás das suas filhas, e uma das coisas que nós não permitíamos era a instrução. Eu trabalhei numa escola, Ana Frank, ali em Laranjeiras, e que nós tínhamos uma cozinheira, pessoa extraordinária, Dona Jani, e que ela tinha uma gratidão profunda pela diretora da nossa escola, Dona Laura Ferreira Porto, que hoje já se encontra na espiritualidade, que a ensinou a assinar o nome, para que não passasse pelo constrangimento de colocar o dedo no cartão de frequência. E só que ela dizia o seguinte, com uma dor muito grande: eu fui criada na casa de um juiz, brincando com a filha do juiz, cuidando, sendo a companheira da filha do juiz, e não lhe ensinaram a estudar. Hoje nós já vemos alguns avanços, mas que nós também precisamos ficar muito atentos. Nós hoje temos uma questão que se chama quantidade. Estamos longe da qualidade. Então, nós estamos enganando as pessoas que elas estão aprendendo alguma coisa e que elas estão estudando. Então, hoje nós temos a cada esquina uma universidade, que nada mais ensina do que aquilo que você já deveria ter aprendido no antigo 2º grau. Por isso, hoje, todas as pessoas, ao terminarem a universidade, de imediato fazem mestrado, doutorado, nunca trabalharam. Eu sou de um tempo que você ia fazer mestrado depois que você tinha uma vivência. Então, você encontra professor que chega pedindo um estágio, ele está fazendo já o mestrado, mas eu nunca entrei numa sala de aula, por favor. Então, nós estamos enganando as pessoas, não é? Agora nós já vamos fazer o Enem através da tecnologia, né? Então, nós precisamos ficar muito atentos. O que é que nós estamos oferecendo? Não é qualidade, é quantidade. Embora aquele que verdadeiramente quer luta por aquilo que realmente acredita, e a instrução é o grande meio da libertação. Conhecereis a verdade, está lá no Evangelho, e a verdade vos libertará. Então, à medida que você começa a ler, que você começa a refletir, ninguém vai mais contar algumas historinhas para você, não. Quantas coisas, né, nós acreditávamos e que hoje nós não acreditamos, porque nós sabemos. E ler é muito mais do que juntar sílabas. Até porque agora inventaram, né,
que a gente leva 3 anos para aprender a ler. Não, eu estou com 68 anos, de vez em quando eu me deparo com palavras que eu nunca vi. Então, aprender a ler, nós estamos aprendendo a vida inteira. Aprendendo a vida inteira. Nós pegarmos algum livro de Graciliano Ramos, nós vamos ter que trabalhar o tempo todo com alguma coisa para poder acompanhar. Então, pronto. Eu tinha uma companheira que trabalhava no Anália, fazia apoio escolar, e ela dizia o seguinte: comigo elas vão ter que aprender até o final do ano. Vai ter que aprender. Agora a gente determinou que leva 3 anos. Aí você não... É todo mundo aprovação automática, né? Então, isso tudo é o quê? Esse engodo que a gente finge que ensina, finge que está oferecendo algumas coisas. Então, qual é o grande risco? E qual é o convite aqui? Da instrução. Vamos voltar mais uma coisinha da instrução. Aqueles que mantêm um poder, eles continuam investindo na instrução. Eu sempre digo que nas escolas dos santos, Santo Inácio, Santo Antônio, Santo Agostinho, os santos todos que a gente conhece por aí, tudo continua como no quartel de Abrantes, como era antes. Nada muda. Muda a tecnologia, mas a exigência permanece. São os mesmos que vão se manter no poder, porque você precisa ter conhecimento. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Eu soube de 2 casos interessantes. Uma criança de 3 anos que entrou para o Cruzeirinho. O Cruzeirinho, como todo mundo sabe, é lá no centro da cidade. Só que essa criança mora na Barra. Então, o pai, diariamente, a leva para o Cruzeirinho. Por quê? Porque este pai acredita numa instrução. E tem um amigo meu, mora em Campinas, que matriculou, ou melhor, reservou matrícula para os 2 filhos numa determinada escola quando eles tinham 1 ano de idade. Por quê? Porque acreditavam na instrução daquela escola. Agora, a instrução somente não vai adiantar nada. Por isso, amai-vos e instruí-vos. Nós estamos vendo a todos os instantes as mentes brilhantes que desafiam a tecnologia, sabem e muito, não é pouco, não, é muito, mas não amam. Serve até como um alerta, que foi uma experiência vivida agora na minha família. Minha filha pagou um aluguel de uma sala comercial que ela tem e as cobranças começaram a vir. Ela pagou pela internet. Cobrança vinha, só que você tirava extrato bancário, o dinheiro havia saído da sua conta. E ninguém... Isto foi em dezembro. Só agora descobriram que o código de barra era diferente. Então, alguns números no início são iguais e no final. Só que isto é feito com uma tal velocidade, porque o banco já repôs o dinheiro, porque é um grupo que faz esse serviço em comunhão com os Correios e o banco. Então, gente, isto foram as orientações do banco. Eu não estou falando aqui, ninguém delirou, não. Isto foi resolvido agora, esta semana, segunda-feira. Quando é que você vai parar para se preocupar
Meu Deus, é um código de barra que é aquela montoeira de números. E quando você erra alguma, já não entra. Quer dizer, a coisa é perfeita, é imediato. Né? Daí ter a anuência de banco e outras engrenagens. Mas o que está faltando aqui? É instrução? De jeito nenhum. Está faltando amor. E é isso que nós estamos percebendo a cada instante. Nós estamos vivendo um momento, né, muito crítico, muito difícil, no país e no mundo, né? A gente sabe disso, no país e no mundo. E é muito interessante que nós temos, às vezes, um jeito, né, de disfarçar, de tirar a nossa atenção daquilo que está mais próximo. Nós estamos há mais ou menos uma semana onde os jornais, tanto escrito quanto na TV, são capazes de levar uma tarde inteira falando do acidente do avião. Certo, sério, importante, ninguém está discutindo isso. Acabou. Descobriu um pedacinho de alguém, descobriu um celular. Enquanto isso, a gente não está olhando para tudo que está ao nosso lado, à nossa volta. Então, nós vamos sendo levados, né, por essa enxurrada. Porque ninguém ali está discutindo amor, não. Nós estamos discutindo notícia friamente. Até porque já nos dizia o Chico Buarque, a dor da gente não sai no jornal. Né? Quando nós vemos uma notícia dura, né? Matou, morreu, darará, qualquer coisa, um acidente, né? A notícia está lá fria. Eu trabalho em presídio e eu tenho essa vivência que eu fico imaginando assim, a notícia de alguma daquelas companheiras ali. Fulana de tal, de 20 e tantos anos, matou, tá. Só que eu tenho a oportunidade de ver a fulana de tal perto de mim. Não estou tirando, em momento algum, a responsabilidade de cada uma. Mas o ser humano que está ali, ele não sai no jornal. É preciso que você esteja perto para ver. Né? Não é para passar a mão por cima, não. Porque, gente, há uma cena no filme Carandiru que eu achei, assim, uma cena perfeita e maravilhosa. Quando um dos detentos vira para o médico e diz: ô, doutor, aqui todo mundo é inocente. É perfeito. Se você chegar a um lugar desse, todas ou todos terão as suas justificativas. Todo mundo é inocente. Né? Então, nós não estamos aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Mas existem muitas implicações, né, por trás daquilo tudo. Então, eu creio que para solucionar este embate, né, que nós temos aqui, é só esse, gente. É a lei de amor que está lá no capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. E a instrução dos Espíritos, a lei de amor. A primeira coisa difícil é a gente saber amar a nós mesmos. Gente, na maioria das vezes, nós não nos amamos. Nós temos um sentimento de culpa que talvez a gente traga, né, das nossas encarnações, de toda uma formação religiosa, de toda uma ideia, né, de um castigo eterno, de uma pena, que a doutrina espírita vem desmistificando, graças a Deus, né? Mas nos falta este amor por nós mesmos. Nós não cuidamos da nossa saúde como nós deveríamos.
Nós nos deixamos levar por tudo que a mídia apresenta e vende para nós. Nós estamos vendo gente aí que tira a costelinha aqui para ficar com a cinturinha mais fina. Gente, isso não pode ser amor. Convenhamos, isto não pode ser amor. Então, se enche toda de botox, que a boca nem mexe mais. Gente, não é uma crítica no sentido, não. Isto é falta de amor. Porque você está perdendo aquilo que é seu, que é natural, que é próprio. Envelhecer faz parte da vida. Quando você vê uma senhora que assume envelhecer com o tempo, nós olhamos e dizemos, mas que senhora bonita. Porque as rugas estão lá marcando histórias. Porque não vai adiantar esticar nada. Porque nós não vamos enganar a nós mesmos. Porque as dificuldades e as limitações somos cada um de nós que conhece no dia a dia. É a escada que a gente subia correndo, não sobe mais. É a bengala que a gente vai precisar. É a artrose que dói terrivelmente. Você está lá toda bonitinha. Mentira. Não é? Então, esse assumir esse tempo seria muito melhor do que a gente querer fazer uma luta que não é possível. E diz lá, olha, o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira. Olha, inteirinha, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso. O ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo. Eu, no outro dia, assisti uma palestra do Celso Reis, é isso? Celso Reis, né? César Reis. Eu estava vendo, uma amiga mandou, e ele fala sobre o amor. Então, ele fala, primeiro, do amor às crianças, né? Que ela é o centro, tudo é para ela, porque ela não consegue nem perceber que tem um mundo que é além dela. Então, está lá. Depois já existe aquele amor egoísta mesmo. É para ela, que também é natural na criança. Eu quero para mim, é meu pai, é minha boneca, tudo. E que nós, às vezes, os adultos, vamos alimentando, né? A minha princesa, a princesinha do papai, o reizinho da casa. E a gente começa a acreditar que é. Só que o mundo não é assim. Não é. E aí, em lugar da gente ajudar, a gente vai levando a eles sofrimento. Porque quando eles se deparam com a vida lá fora, onde ela não vai ser a princesinha do papai, que lhe faz todas as vontades, vai sofrer. E muito. E muito. Aí ele vai falando, né? Depois do amor apaixonado, do amor entre o homem e a mulher. E aí vai nos lembrar que o amor que Jesus nos propõe tem nada a ver com nada disso. É absolutamente entrega. Cuidado para com o outro. É um amor que se multiplica, que se divide. Este é o amor. Jesus, ele leu aqui. Jesus estava em oração no horto e os outros discípulos estavam lá dormindo. Mesmo dormindo, Jesus estava no horto, mas ele nunca estava só. Jesus só andava com a multidão. Então,
É esse sentido deste amor enorme, deste amor que compartilha, este amor que divide, que não sabe nem quem é. Jesus poderia conhecer, sentir, pressentir naquela multidão quem era A, B e C. Mas no nosso mundo, aqueles que verdadeiramente procuram fazer este amor tão grande, aí nós vamos pensar no Chico Xavier, nós vamos pensar na Irmã Dulce, nós vamos pensar em Madre Teresa e outros, gente, anônimos que existem por aí, que estão desligados realmente desses valores, né, de amar apenas aqueles que estão próximos ou aqueles que estão, assim, que compartilham verdadeiramente com o nosso pensar. Como é difícil. Este é um exercício. Eu acho que um momento que nós estamos vivendo, se ele é um momento terrível, ele é um momento riquíssimo de aprendizado. Então, quando nós vemos todos esses nossos irmãos que se levantam por aí, né? Essa confusão, Irã, Iraque. Olha, gente, eu juro para vocês que tudo que eu queria ter estudado história para ver se eu consigo um dia entender, não entra nada disso na minha cabeça. Tudo é a mesma coisa. Mas eu quero dizer dessa coisa que é diferente, né? Semana passada, gente, foi publicado, não sei se vocês viram no jornal, um exército dos gladiadores da Igreja Universal. Isso é muito sério. Casas de Umbanda sendo destruídas, queimadas nas comunidades. Gente, e nós espíritas precisamos ficar atentos. Eu tive uma palestra com um companheiro que disse assim, nós podemos ser o próximo. Foi André Trigueiro. Mas, ao mesmo tempo, nos traz um exercício da compreensão, da aceitação, de ver que o outro pode pensar diferente, viver diferente. As novelas têm nos trazido isto e nós precisamos respeitar. Nós, de repente, amamos o Félix, da Avenida Brasil, como amamos a Xana, da novela que acabou. Isso tem um lado muito interessante, que vai fazendo com que a gente quebre alguns conceitos e preconceitos. É um exercício que, às vezes, através do humor, fica mais fácil para a gente compreender e aceitar. Que isso tudo está no mundo, talvez para nos trazer a grande lição, que era que Jesus fazia. Jesus amava a essência, ele não amava o que aparecia. Então, nós vemos todo o carinho, nós não vemos censura. Repare que Jesus, se é que nós podemos falar de censura, o que ele diz? Alguém te condenou? Eu também não te condeno. Vai, não peques mais. Não foi uma censura, foi uma orientação. E nós temos sempre uma posição de professores e conselheiros. Você deve fazer assim, você deve fazer assado, se está certo, se está errado. Mas quem somos nós para fazer determinadas avaliações? Quem somos nós para conhecer o íntimo daquele que está à nossa frente? Nós não somos capazes nem de nos conhecermos. Quantas das vezes nós não nos surpreendemos com atitudes que nós tomamos?
Quantas das vezes nós nos chocamos com a violência que ainda está dentro da gente? Com a inveja que está dentro da gente? Com o ódio que nós somos capazes de sentir ainda? Não é que a gente às vezes tenha ele o tempo todo, não. Mas surge a situação e ele explode. Explode por quê? Porque ele ainda está lá dentro. Como também, muitas das vezes, somos capazes de nos surpreender com a nossa generosidade. Gente, eu nunca imaginei que eu fosse capaz de dar aquele vestido que eu guardava com tanto amor. Pode ser pouco? Depende. A gente não sabe que histórias estavam atrás daquilo ali. Então, é buscar este amor muito maior. E é este amor que nós temos que ensinar dentro da nossa casa. Mas ensinar de uma outra forma. Vivenciando. Porque, gente, de falar, nós não vamos convencer a ninguém se as nossas atitudes não corresponderem. Eu já devo ter contado aqui um caso de uma amiga minha que foi à casa de um companheiro da casa espírita. E quando chegou lá, conversa vai, conversa vem. De repente, ele deu uma engrossada. E essa minha amiga, ela é uma pessoa extremamente delicada. Eu tô imaginando a cena da cara dela. E a mulher dele vira-se para ela e diz: não conhecia, não? Pois é. Aquele outro lá é para uso externo, que nem remédio. A gente não compra o remédio que tem lá, né? Para uso externo. Pois é. Então, nós temos aquele companheiro da casa espírita que fala baixinho, que você... Eu, então, estou ficando surda, é um problema, né? Fala baixinho, meu irmão. Gente, a vida não é assim. Alguns até são. Algumas pessoas já fizeram essa conquista, né? Algumas, né? Mas não a maioria de nós. Da calma, da paciência. Eu, no outro dia, pena que não está por aqui, eu copiei num livrinho do Al-Anon, é uma mensagem para você fazer durante o dia, ao amanhecer o dia, né? É mais ou menos assim: só por hoje que eu possa ter a melhor aparência possível, que eu possa ter o tom da minha voz baixo, que eu possa ser gentil com todas as pessoas e que eu possa não julgar ninguém, só por hoje. Gente, já imaginou que era só por hoje? Eu hoje estou maceda, minha voz está saindo baixinha. Eu estou imaginando se eu conseguisse manter este tom de voz. Minha voz é altíssima. Eu falo muito alto, todo mundo briga na minha casa. Olha aí. É um exercício. Olhar sem julgar. O único lugar, gente, que eu entro, que eu digo para vocês, aquilo para mim é um... Você só me diz que horas, por favor. Até que horas? Tá. O único lugar que eu digo a vocês, aquilo ali realmente foi um presente de Deus, o trabalho que eu faço no presídio. É o único lugar que eu entro sem nenhum julgamento. Não me pergunte como, porque eu também não sei. Eu acho que a proteção é tão grande que eu consigo entrar sem qualquer julgamento. Nunca me arvorei, embora seja até uma orientação que nós recebemos, mas isso não quer dizer que as pessoas façam, né? Nunca perguntei a ninguém: você está aqui por quê? Nunca. De onde você vem, onde você mora, foi? Nada disso, absolutamente. Né? E no outro dia houve até um caso muito engraçado, porque quando eu virei
Elas estavam lá, porque não sei o quê. Eu vou dizer assim, olha, querida, rezando é que você não estava. Aí uma, eu estava orando com a Bíblia, mas dentro da minha bolsa tinha droga. Olha, gente, eu só não ri, porque não era um caso para a gente rir, mas porque eu disse para ela que ela não estava rezando, mas ela garantiu para mim que ela estava. Eu estava com a Bíblia em oração. Então, você veja bem. Então, é o único lugar que eu entro sem fazer julgamento. Você anda pela rua, você julga a roupa do que está na sua frente, a roupa, o cabelo está gordo, está magro, está feio, tá. Você é educado, você é mal educado. Você entra. Isso é um péssimo hábito e que a gente precisa se esforçar. Né? Não é achar com isso que está tudo ótimo, maravilhoso. Não é mundo de Alice, não. Mas, às vezes, não vai acrescentar nada. Gente, por favor, estou falando isso para mim, viu? Não estou falando para ninguém, não. Não vai acrescentar nada. Certas observações nós fazemos a tudo que está à nossa volta. Olha o que diz aqui. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres. Olha isso, gente. Extingue as misérias sociais. Uma palavrinha tão atual, né? Misérias sociais. Por quê? A grande questão é: nós queremos nos dar bem. Não importa, o outro é problema do... Olha, vire-se. Eu resolvi o meu problema, você resolve o seu. Lógico que, por favor, nós não estamos falando aqui em sair para atender a todo mundo, porque existem pessoas que não querem. A rua está repleta disto. Perto do Natal, saiu no jornal no Anselmo Góes a seguinte notícia: havia uma criatura pedindo esmola na rua e começou a brigar com o filho. Ô, Maico, tu senta aí. Se não sentar, eu não te dou o tablet. Entendeu? Outro dia eu vi um mendigo fazendo selfie. Está lá. Aí a gente fala isso, alguém diz, mas ele não tem direito? Espera aí, ninguém está falando de direito ou não direito. Se ele pode ter aquilo, não é para estar na rua pedindo esmola. Ou como chegou às mãos dele, né? Então, a gente, às vezes, aí volta aquilo que a gente não gosta da gente, tem um sentimento de culpa, então a gente acha que a gente tem que alimentar. Isso, gente, a gente alimenta, às vezes, dentro de casa, o filho preguiçoso. Existe uma geração agora, que eu ouvi, interessantíssima, dos homens que não trabalham. São sustentados pelas mulheres. Eles fazem os serviços domésticos e são sustentados pela mulher. Tu quer também? Tu está querendo, né? Pode deixar que eu vou acertar o seu caso. Estava lá. Gente, isso foi matéria. Perdeu o emprego, demorou de arranjar, né? E vai ficando. Alguém vai, alguém resolve. E a gente vai se acostumando, não é? Então, nós, em tudo, eu acho que este é o grande filão da doutrina espírita, é a questão do equilíbrio. Repara que ela falou aqui, amai-vos e instruí-vos. Porque se a gente ficar só com aquele coração molezinho, não dá, porque tem horas, amar, muitas das vezes, é dizer não. Amar é dar limites. Por isso, hoje, nós estamos vendo o caos que a nossa
infância, juventude está, porque dizer não dava trauma. Então a gente agora ou gasta dinheiro lá nas terapias, né? Porque a gente não resolve o problema, porque se dissesse não, não pode dizer não. Então faz tudo o que quer. Só que a vida é não. A vida é não. Quantas coisas cada um de nós aqui nesse momento gostaríamos de fazer ou de ter e que não podemos. Talvez alguns gostassem hoje do final de semana estar viajando, mas não pode, porque tem um idoso para cuidar, porque não tem dinheiro. Cada um tem a sua história. E aí o que você faz? Vai ficar traumatizado batendo os pés? Não, vai aproveitar da melhor forma possível esta oportunidade de refletir os nãos. A vida é não. Mas nós estamos querendo ficar iludidos de que é tudo tá. Não é. A Nália nos fala firmeza com amor. Gente, hoje eu vi uma notícia, vocês me desculpem, porque tem umas coisas assim que eu fico um pouco assim, e eu vi isso hoje. Uma empresa de trem aí foi condenada a pagar uma pensão a 2 filhas de um homem que deitou-se no trilho e foi atropelado e desencarnou. Gente, e uma das alegações era a seguinte: tinha que existir uma placa, isso aqui é o trágico da história, escrito: não deve se deitar no trilho de trem. Isto foi julgamento de juiz. Meu Deus, pelo amor de Deus. Mas como hoje, né? Nós precisamos de um banco amarelo no ônibus para que os idosos possam se sentar, é mais ou menos a mesma coisa. Não faz muita diferença. Eu sou de um tempo que quando você entrava no bonde, eu sou do tempo do bonde, né? Depois o ônibus da CTC, gente, você levantava uma pessoa. Minhas filhas pequenininhas, pode levantar. Agora você vê, a mãe fica em pé e a criança sentada. Olha como é complicado. Então nós precisamos de lei para tudo. Gente, existe um bom senso. Ou será que só funciona o bom senso futebol clube? É possível que sim. No outro dia, na nossa casa, houve... Nunca, eu estou lá há 25 anos mais ou menos, nunca tinha ouvido isso. Eles lá não têm este hábito. Pedir para desligar celular, falar de roupa, algumas recomendações que seriam óbvias, né? Só que, de repente, as coisas não são óbvias. Talvez seja o problema do trem, que você possa deitar, né, no trilho. E uma companheira lá, e aquelas pessoas que são tranquilas, que nunca abrem a boca, não. A doutrina, a gente não precisa... A doutrina diz o seguinte, ela não nos proíbe de nada. Basta, é só bom senso. E se você não tem bom senso? Se você vai tomar um passo com short aqui, como é que fica? As pessoas perderam o bom senso há muito tempo. Então, já que perderam, a gente vai ter que falar. Deveria, mas não é. Então, veja como as pessoas interpretam mal a doutrina espírita. Gente, a doutrina, a gente precisa ler e reler, ler e reler, porque a cada dia que nós vamos lendo, nós vamos amadurecendo mais. Ela não nos proíbe nada,
Mas isso não está querendo dizer que tudo que a gente faça está certo, porque ela tem uma palavrinha terrível: responsabilidade. E que a gente não suporta essa palavra. Palavra horrorosa é responsabilidade. Porque a coisa que nós mais gostamos, né? Ai, que lindo! O que a gente mais gosta realmente, né? É de passar para alguém a responsabilidade de algo que aconteceu conosco. A culpa é do governo. Mãe, então, Nossa Senhora, é a pessoa mais responsável por todas as nossas frustrações, são as mães, né? Eu não fiz isso por causa da minha mãe, eu não casei por causa da minha mãe, eu casei com esse, foi por causa da minha mãe, eu estudei isso por causa da minha mãe, é tudo, né? Então, nós estamos sempre buscando. A culpa é do governo, a culpa é disso. Não, a culpa é nossa. Acontece que, para cada uma das nossas atitudes, nós teremos consequências. E são essas consequências, né, que às vezes nós não queremos refletir. Gente, eu vou só fechar rapidinho com um texto que eu achei maravilhoso, que está no Caminho, Verdade e Vida, que é falando sobre esse novo mandamento, que é o mandamento de Jesus, que é o de amar, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mas aí é que entra o detalhe, gente. Como eu vos amei. A leitura despercebida do texto induziria o leitor a sentir nessas palavras do Mestre absoluta identidade com o seu ensinamento relativo à regra áurea. Entretanto, é preciso salientar a diferença. Ama teu próximo como a ti mesmo é diverso do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O primeiro instituiu um dever em cuja execução não é razoável que o homem cogite da compreensão alheia. O aprendiz amará o próximo como a si mesmo. Jesus, porém, engrandeceu a fórmula, criando um novo mandamento. O Mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos, garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Em todas as relações comuns, o cristão amará o próximo como a si mesmo, reconhecendo, contudo, que no lar de sua fé conta com irmãos que se amparam efetivamente uns aos outros. Em qualquer círculo do Evangelho, onde essa característica não assinala a manifestação dos companheiros entre si, os argumentos da Boa Nova podem haver atingido os cérebros indagadores, mas ainda não penetraram o santuário do coração. Olha aqui. Conseguiram entender. É ali, olha, a instrução, o conhecimento tem. Agora, o amor é uma conquista. Muita paz a todos. Graças a Deus.